Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 24. Todos encontraram? Podem dizer amém. Quase que o amém não sai, não sei se a máscara também atrapalha, né, irmão? É um mistério esse negócio, mas vamos lá. Lucas 21, versículo 20 a 24. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco por tua graça. Amém. Eu não sei se Deus nos dará tanto tempo aqui na terra, e digo isso porque realmente acredito que estamos muito às portas para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho um sonho de pregar nesta igreja há alguns anos apenas sobre os Salmos, e mais alguns anos apenas dentro do contexto da escatologia bíblica. E eu tenho um sentimento que Jesus não demora muito voltar para arrebatar a sua igreja. A mensagem que eu vou ministrar hoje revela um pouco da minha quilometragem. Ela revela um pouco da minha idade. E eu fui confrontado por ela agora à tarde, porque o que eu pretendia pregar nesta noite não era esse assunto. Eu gostaria de falar um pouco sobre Paulo, uma mente brilhante que também enfrentou crises e conflitos interiores. Mas como alguns pontos da minha pesquisa eu não consegui concluir, preferi não ir por caminhos mais desconhecidos e voltei para este assunto, que é uma mensagem, por isso que eu falei que vai revelar minha quilometragem. Eu escrevi esta mensagem no ano de 1999. Tem um bocado de gente aqui que não era nem nascido. É tanto que os números, quando eu fui conferir, nenhum dos números, dos dados, das estatísticas, são mais os mesmos. E escrevi esta mensagem em 1999 e nunca a preguei. Está nos meus arquivos e nunca ministrei em lugar nenhum. E eu pretendia ministrá-la na próxima terça-feira, até para eu pesquisar, atualizar os números, estatísticas e tal. E não deu tempo, portanto eu vou falar um pouco sobre este assunto, sem dados, sem números, mas com referências bíblicas que vão te confirmar que nós estamos vivendo um dos momentos mais sombrios da história da humanidade.
Eu quero falar sobre as 7 crises do terceiro milênio. As 7 crises deste milênio. Crises que nós estamos vivenciando agora. Elas estão acontecendo de maneira concomitante. Fazem parte do nosso dia a dia. E nós não temos nem noção da gravidade e da grandeza do que está acontecendo enquanto nós estamos labutando pela própria vida. O texto que nós lemos agora, de Lucas 21, 20 a 24, é um texto que de maneira literal se aplica ao povo de Israel e se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão das hordas romanas, quando tomaram a Judéia, sob comando do general Tito. Jesus diz no versículo 20, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, em algumas versões se escreve, quando virdes Jerusalém sitiada, sabei que está próxima a sua desolação. Isto já se cumpriu. Quando Tito sitiou Jerusalém, conquistou toda a Judéia, toda a Palestina, e a situação foi tão grave, tão triste, que no versículo de número 22, Jesus diz, ai das grávidas e daquelas que amamentarem, versículo 23, ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Por que Jesus diz isto? Porque o historiador Flávio Joséfos escreve depois. Flávio Joséfos é um historiador judeu naturalizado romano, que participou da guerra contra o general Tito e foi vencido e levado como prisioneiro de guerra para a capital do império, e lá ele se torna um historiador das conquistas de Israel e faz a obra provavelmente mais célebre sobre a história do povo hebreu. Ele diz que os soldados romanos tomavam das mãos, dos braços das mães, crianças que amamentavam, jogavam para cima e esperavam com a espada ou com a lança e traspassavam as crianças diante dos olhos das suas mães. Segundo o historiador, mulheres grávidas naqueles dias tiveram o ventre aberto à espada e o feto retirado vivo do ventre da mãe, e gato, lobo vivos foram costurados dentro delas em lugar do feto. Por isso Jesus diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus está falando do momento de desespero que seria aquela cena ou aquele cenário. Porém, todos os estudiosos da Bíblia concordam que este texto também tem a sua abordagem escatológica e aponta para os tempos do fim, ou para os tempos da igreja iminente do arrebatamento. Israel nunca esteve tão sitiada ou sitiado por olhares internacionais. O mundo nunca esteve tão à espera do anticristo, e a igreja precisa estar como nunca à espera de Cristo, que vai voltar para arrebatar a sua igreja e nos levar à sua glória. Malaquias capítulo de número 4, versículo de número 2, o Senhor diz assim, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. João capítulo de número 14, versículo de número 18, Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. João capítulo de número 14, versículo 1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Ele dá uma pausa e diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 20, ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então a nossa grande expectativa é a glória. É óbvio que enquanto estamos aqui na terra, estamos sujeitos às agruras, ao abatimento, ao sofrimento, ao envelhecimento, mas a nossa esperança, o nosso foco, a nossa visão é o céu. Nós vamos morar com Jesus para sempre. Só uns 3 entenderam isso, então eu vou repetir: nós vamos morar com Jesus para sempre. Amém? Porém, nós estamos vivendo, queridos, um tempo de crise que não se resume a uma questão de saúde. Nós temos ocorrendo exatamente neste momento, pelo menos 7 crises de impacto global, e que sinalizam a volta do Senhor Jesus. É óbvio que eu não tenho tempo suficiente para tratar de cada uma delas de maneira mais detalhada, daria para fazer de cada uma delas uma pregação, mas eu gostaria que você entendesse, apesar do resumo, e que o Espírito Santo traga ao teu coração uma palavra. Primeira crise que nós estamos vivendo, e ela começou desde décadas passadas e vai se estendendo e se alastrando, é uma crise na natureza. Crise na natureza. Eu estou falando há 12 semanas sobre suplantando as crises da vida. Há 12 semanas estou pontuando com os irmãos sobre esse assunto para te mostrar que a crise ou crises que nós estamos vivenciando não são exclusivas nossas. O mundo inteiro está sofrendo de algum modo o impacto da crise da natureza. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, lá no versículo de número 23, ele diz que a natureza conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, aguardando a redenção, a saber, a glorificação do nosso corpo. Na linguagem de Paulo, até a natureza clama pelo arrebatamento da igreja. Oséias, no capítulo de número 4, versículo 1 a seguir, diz que na terra só prevalece a violência, o perjurar e o mentir. E Oséias diz assim: há adultérios sobre adultérios e assassinatos sobre assassinatos, por isto a terra geme, e até as águas do mar se secam, e o deserto geme, e as árvores não florescem. Oséias está falando de uma crise da natureza. Em Lucas capítulo 21, que nós acabamos de ler, versículo de número 25 a 27, Jesus diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências dos céus se
serão abaladas. Jesus está falando de uma alteração no sistema climático que afeta toda a humanidade, todo o planeta. Em Mateus capítulo 24, versículo 7 e versículo 8, Jesus diz: haverá fome e peste sobre a terra. Nós estamos vendo e presenciando isso de maneira contínua e repetitiva. Milhões de pessoas não têm comida à mesa. Estamos vivendo uma situação no cenário brasileiro hoje, por exemplo, de pais de famílias pedindo comida, porque estão impedidos de gerar o seu próprio sustento. É uma crise de impacto mundial que todas as nações estão de algum modo envolvidas. Terremotos, tempestades, maremotos, tempestades de areia, tempestades de gafanhotos, o aumento da temperatura global, da temperatura da Terra, que nesse século, segundo a ciência, será entre 3 e 4 graus acima. Por exemplo, isso eu consegui averiguar. As pesquisas dizem que há 15 anos os prejuízos, os danos causados pela alteração climática era da casa de 20 bilhões de dólares. Nesta década ultrapassa 100 bilhões de dólares. A natureza está clamando, a natureza está denunciando a tirania da humanidade, o derramamento de sangue, as nossas crises espirituais. A natureza está gemendo e clamando pelo dia da nossa redenção. E o incrível é que ricos e pobres sofrem o impacto disto aqui. Nações do primeiro mundo e nações do terceiro mundo, nações em desenvolvimento, nações em estado de economia paupérrima, todos sofrem o mesmo impacto da crise na natureza. Há um gemido, o sol, a lua, as estrelas, Jesus cita, estão reivindicando a presença do Criador. Incrivelmente e lamentavelmente, só a igreja ainda não entendeu que é hora de começar a gemer para que Jesus volte logo e nos tire daqui e nos leve para a terra da sua promessa, céu, glória, onde nós aguardamos a bem-aventurada esperança do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. É interessante que a CIA fez um relatório no ano 2000 e enviou ao governo dos Estados Unidos e aos principais governos do mundo, informando que a partir de 2015 nós teríamos alterações climáticas assustadoras no planeta. Ninguém viu ou ninguém quis dar muito ouvidos, mas estamos nós envolvidos numa crise da natureza. E a igreja está aqui na terra. Segunda crise que o mundo está vivendo, uma crise de conceitos e valores. Os valores estão se invertendo. Os conceitos também, e vou te mostrar. Vamos ler Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 20 ao versículo de número 25. O profeta Isaías, falando deste tempo, diz assim: ai dos que chamam ao mal de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, aqueles que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos.
Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça, porque estes não lhes pagam. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Uma crise de conceitos e de valores. O mal virou o bem, o bem virou o mal. A chamada verdade relativa transformou luz e trevas na mesma coisa. Moral e imoral têm o mesmo peso, porque aquilo que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Eu tenho a minha verdade, você tem a tua verdade, e eu não posso censurar a tua verdade, assim como você não pode censurar a minha. E a partir desse princípio, a Bíblia é trabalhada como uma verdade relativa. É por isso que tem gente querendo atualizar a Bíblia, consertar a Bíblia, corrigir a Bíblia, rever a Bíblia, porque os seus valores são relativos. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é de valor absoluto, é verdade absoluta. E a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. No mundo de verdades relativas, o errado não existe, é apenas circunstancial. E nós estamos vivendo uma crise global de valores e conceitos. Aquilo que eu não quero para mim, ou que eu não quero para os meus filhos, se eu pronunciar, pode me incriminar. Se eu falar, pode me gerar uma dor de cabeça, porque nós estamos numa crise de valores. Presta atenção, não há como bloquear isso, isso aqui vai acontecer. Toda deturpação de cunho sexual será permitida e aplaudida no mundo que nós vivemos. Ninguém vai conseguir frear isto. Nós vamos protestar, nós vamos gritar, nós vamos bradar, mas o mundo caminha nesta direção. Tudo isso sinaliza o tempo do fim. Olha que crise de valores no sistema que está sendo instaurado no mundo. O cidadão pai de família está em prisão domiciliar, e o bandido e marginal está vagando livre pelas ruas. Olha só que regra. Fica em casa para você não ser infectado. Solta o bandido para ele não ser infectado. Você fica preso pela mesma razão que o que está preso será solto. É uma crise de conceitos e de valores. É o mundo que nós estamos vivenciando. Lá vai mais, e talvez eu belisque você. Estamos vivendo uma geração que banalizou a morte. Quando eu era menino, ainda me lembro. E já que eu falei que em 1999 eu já estava fazendo uma pregação, imagina quando é que eu era menino. Então não se sinta assustado se isso não for do seu tempo. Mas quando eu era menino, que morria alguém e o cortejo fúnebre ia passando, as portas dos comércios baixavam. As pessoas faziam reverência à história de quem morreu e à dor da família que estava perdendo um ente querido. Hoje, quando alguém morre, nós fazemos disto postagens para gerar visualizações em nossa rede social.
Não faz muito tempo que um cantor famoso brasileiro morreu num acidente de carro e vazaram imagens do processo de autópsia pelo qual ele estava sendo submetido. Um dos grandes jogadores do mundo morreu há uns meses atrás e vazaram imagens do indivíduo que estava preparando o seu corpo para o sepultamento, pousando para fotos ao lado do corpo desnudo do homem inerte, que vazaram para as redes sociais daquele indivíduo. Banalizamos a morte. A morte não é mais um momento íntimo da sua vítima e de respeito à dor daqueles que perdem alguém. Agora elas valem dinheiro, visualizações e curtidas. E olha que absurdo, nós banalizamos tanto a morte, que quando morre uma pessoa querida, a gente escreve lá, hashtag vai em paz, hashtag descansa em paz, hashtag até breve. Nós estamos escrevendo como se o morto estivesse lendo a nossa mensagem de boa viagem. Estamos lidando com a morte como se a pessoa que morreu estivesse apenas fazendo uma viagem e vai se manter em contato conosco. Olha para mim, acorda para a vida. A morte é irreversível. Quem foi não volta e nem lê a sua mensagem sem noção. É uma crise de valores e de conceitos. Eu não sei se nós estamos agindo desta maneira, se é por um mecanismo de defesa, fuga da verdade ou falta de noção. Mas o fato é que nós banalizamos aquilo que até um tempo atrás doía. Agora, se dói em alguém, padeça a tua dor. Ou como disse uma jornalista, o choro é livre. Se não está doendo em mim, então não está doendo, porque a tua dor não me importa. Isso só traduz aquilo que Jesus chamou de esfriamento do amor. É uma crise de valores e de conceitos que o mundo está vivenciando. Incrivelmente, nós, a igreja, estamos indo nessa onda. Estamos fazendo esse mesmo jogo. E essa crise é geral, é global, é mundial. As pessoas, é mais ou menos assim: morreu, vida que segue. É a famosa sociedade líquida. Se alguém se ausenta, ele será imediatamente substituído. Natural e facilmente substituído. Nessa sociedade, se esse pastor morrer hoje, alguns vão chorar, alguns vão celebrar, e daqui a 2 semanas outro pastor já tomou posse, e ninguém fala mais naquele que se foi, porque uma crise de valores e conceitos. Existem ministérios no Brasil que estão proibindo que se faça menção de que pastores do tal ministério, porventura, tenham morrido, causados por esta pandemia. Não é para fazer menção. Nós estamos banalizando a morte. Quando eu fiz o meu curso de filosofia, a minha monografia, eu fiz baseado, o tema da minha monografia foi tanatologia, a filosofia da morte. É incrível como nós mudamos a nossa relação em relação à partida de um ente querido em um século. Em um século. Não há mais importância. Estão morrendo pessoas em números incríveis diariamente. Mas isso só está me incomodando porque eu também estou com medo de fazer parte da lista.
Regra geral, eu não estou me preocupando com os que se vão. Olha para cá, por favor. Ninguém pode interceder enquanto não sentir a dor do outro. Se você não sentiu ainda a dor de quem está sofrendo, você pode estar fazendo uma oração, mas não é uma intercessão. Intercessão é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro como se a dor fosse tua, para clamar por ele. O mundo está numa crise da natureza, o mundo está numa crise de conceitos e de valores. Tem alguém aí? Está meio ruim de dar glória a Deus? Eu entendo. Terceira crise deste milênio: crise financeira mundial. Eu estava conversando essa semana com um empresário que está endividado. Os isolamentos, os toques de recolher, os lockdowns lhe colocaram no endividamento muito maior do que ele jamais imaginaria. E é aquele empresário que ele diz assim: pastor, eu tenho pelo menos 30 anos de empresa e nunca atrasei a minha folha nenhuma vez. Eu estou desesperado, porque eu não tenho o dinheiro da folha do próximo mês, e nem há de onde tirar. Eu já esgotei meus limites de empréstimos, já esgotei meus limites bancários do cheque especial, já estourei o meu cartão e não tenho para onde ir. E eu disse para ele o seguinte: não é para te consolar, mas é para você colocar o pé no chão. Você não está sozinho nessa realidade. Há uma crise financeira mundial. Tem gente cometendo suicídio. Tem gente pulando da ponte. Tem gente passando fome. Tem gente que nunca teve problema por falta de dinheiro, sem saber o que vai fazer com o próximo mês. Mateus capítulo 24, versículo 6 a 8, Jesus diz: haverá fome em vários lugares. Nós estamos vivendo um transtorno econômico mundial. E olha para mim, ele é proposital. Ele faz parte de um plano. Não é alheio. Maurice Cerullo escreveu um livro com o título O Abalo Começou, e ele diz assim: está por começar uma tremenda perturbação econômica mundial, como nunca visto antes na história do mundo, e ela vai acelerar rapidamente. Só quem já estava nascido em 1999, quando eu escrevi esse esboço, vai lembrar da famosa Segunda Negra, quando Wall Street entrou em confusão. Operadores econômicos pularam de prédios, entraram em conflito, líderes e governos entraram em desespero, homens importantes da terra cometeram suicídio. Quem já era nascido nessa época lembra do colapso do México, e como o México arrastou todas as nações do seu colapso. Quem não lembra da crise dos tigres asiáticos? Em um só dia as bolsas de valores explodiram no mundo inteiro, houve um colapso econômico mundial. Quem não se lembra das crises da Argentina, das crises do México, das crises econômicas do Brasil? Quem não se lembra há 10, 12 anos atrás do colapso do dólar e a crise imobiliária americana? Tudo isso faz parte da nossa história, e nós estamos aí na iminência de uma crise econômica mundial sem controle. Por que eu estou dizendo que isso é proposital? Vou te provar, vou te mostrar. No relatório da CIA do ano 2000, enviado para os governos do mundo, dizia-se, inclusive eu tenho essa publicação, que
a partir de 2015, as nações ricas se tornariam mais ricas e as nações pobres se tornariam mais pobres, e as nações emergentes seriam achatadas para não conseguirem alcançar o patamar das grandes nações do mundo. Estamos vivendo isso enquanto o Ocidente quebra. Algumas nações do Oriente enriquecem em função do mesmo problema, em função da mesma crise. Pastor, o que vai ser da igreja? O que nós vamos viver? Olha bem para mim. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Eu posso até te dizer e te provar biblicamente que em todas as crises do mundo Deus favoreceu a igreja. Eu posso te provar que enquanto havia fome no mundo, a igreja crescia em abundância. Eu posso te provar que você pode estar no deserto e Deus te mandar codornizes. Eu posso te provar que Deus tira a água da rocha. Eu posso te provar quando a Bíblia diz em Daniel 11:32 que em meio à crise o povo que conhece o seu Deus se tornará mais forte. Mas eu não vim hoje aqui para te trazer uma mensagem de prosperidade terrena. Eu vim para te dizer que todo esse cenário é a preparação da plataforma para a chegada do anticristo. Mas enquanto eles constroem isto, nós aguardamos a bem-aventurada esperança, o aparecimento do nosso Deus em glória. Crise econômica mundial. Eu precisaria pelo menos fazer de cada item desse uma pregação. Quarta crise mundial deste milênio: crise política. A crise política que o Brasil está vivendo é piaba perto da crise política que o mundo está vivendo. Você tem que entender que nesse universo nada é casual. Ei, o presidente dos Estados Unidos não abre a boca e fala só porque se emocionou. Ele sabe o impacto de uma fala. O presidente da Rússia não fala só porque ficou chateado com a mulher que não deu comida para ele na hora certa. Ele sabe o impacto da sua fala. Não faz muito tempo que a águia barulhou e o urso respondeu. O mundo está caminhando numa crise política global. Por quê? Daniel 8:9 diz que em meio a grandes governos e a grandes nações vai surgir uma ponta pequena, um chifre pequeno. Chifre na Bíblia fala de poder, fala de governo. Enquanto grandes nações do mundo estão rosnando uma para a outra, a chamada ponta pequena, um governo ou governante sem influência, vai surgir a qualquer momento como resposta para as crises do mundo. Tudo sinaliza que o governo do anticristo já está montando a sua plataforma para se manifestar. Tudo sinaliza que o tempo da manifestação do iníquo está aí. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3, a Bíblia diz assim: quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Você lembra do mundo 3 anos atrás? Você ainda consegue lembrar? Na sua mente ainda vem como nós estávamos 3 anos atrás? Todas as promessas apontavam para uma prosperidade sem tamanho em todas as nações do mundo. O Ocidente e o Oriente nunca se comunicou tão bem. As barreiras entre China e Estados Unidos estavam sendo demolidas.
A crise das duas Coreias estava em franco desmantelamento para se estabelecer a paz. A estabilidade econômica estava aí. Paz perene. As nações que estavam tradicionalmente acostumadas a fazerem grandes guerras estavam assinando tratados de paz. Hoje, mal eles conseguem assentar-se à mesa. Nós estamos preocupados com a crise sanitária e os grandes governos estão se alinhando para celebrarem a chegada daquele que reinará em função do mal. A crise econômica e a crise política têm propósito: fazer surgir a ponta pequena. É preciso surgir um homem com a resposta para que ele se torne a referência. O mundo inteiro está em crise, cada um na sua proporção, mas existem crises que são pertinentes a todos. A crise política o é. As nações do mundo se preparam para saudar aquele que há de reinar contra Deus. Aliás, o sistema de controle que está sendo ensaiado pela teoria do medo revela isto. Tem cidades no Brasil que para você abastecer seu carro, você precisa estar com uma autorização da empresa que você trabalha, especificando de quanto você precisa de combustível para se locomover da casa para o trabalho, para garantir que você não vai para outro lugar. Impensável. E mais impensável ainda sou eu, cidadão livre, que pago minhas contas e que vou ao posto e abasteço o carro sem precisar que o prefeito libere o valor do combustível, sem precisar que o juiz autorize meu combustível. Eu estou pagando com o dinheiro, mas eu aceito ser controlado nesse nível, porque o espírito do medo está pairando. O espírito do medo paralisou o mundo. Você não pode achar que isso é normal. Você não pode estar achando que isso é por acaso. Nós estamos apavorados, enclausurados, amargurados, entrando em depressão, com síndrome de pânico, com picos de ansiedade. Nós estamos vivendo uma crise sem tamanho, resultante de um inimigo invisível. Tudo isso prepara o mundo para uma pseudo solução. E a igreja? Diga comigo, a igreja será arrebatada. Quinta crise, já estou terminando. Uma crise sanitária mundial, crise de saúde mundial. O mundo teve 5 grandes pandemias antes desta. Pelo menos, vamos chamar de, na história recente, a peste bubônica, que matou cerca de 100 milhões de pessoas. Depois dela, veio a peste, ou a crise da varíola, que matou milhares e milhares de pessoas, ou milhões e milhões de pessoas, e permaneceu na terra até por volta dos anos 1980, ontem. Uma outra grande pandemia, a cólera, que continua matando gente, ainda não foi totalmente erradicada. Nações pobres do mundo ainda lidam com a cólera em tempo real. A quarta grande pandemia foi a gripe espanhola, 1918. Ela deve ter matado cerca de 50 milhões de pessoas. Um século atrás. Uma outra grande pandemia, essa alguns de nós lembram, a gripe suína,
aeroportos controlados, obrigatório o uso de máscaras, o uso de luvas. Eu viajei com máscara e luva, voos internacionais, não apenas uma vez. A gripe suína matou ao redor do mundo milhares de pessoas, e hoje nós temos aí coronavírus, que já matou aproximadamente 2.726.000 pessoas no mundo. 300.000 mortes no Brasil. Hoje, o Brasil fecha o dia aí quase chegando nas 300.000. O mundo se curvou diante de um inimigo invisível. Fronteiras se fecharam. Nações pararam. Governos se curvaram. A igreja fechou. Fechou sem precisar de perseguição. Pelo menos não perseguição declarada. A grande mídia mundial virou contratada do coronavírus. Ninguém fala em outra coisa. Se você tem canais internacionais em casa, você vai ver que da Alemanha à Rússia, do Brasil aos Estados Unidos, de Israel a Moçambique, só se fala nesse assunto. Temos uma crise sanitária mundial, e o pior, que no meio desse desespero entre verdades e mentiras, ninguém sabe o que é de fato verdade e o que de fato é mentira. A velocidade da informação deu a alguns a ousadia de pegarem imagens de outros episódios que não estão relacionados com a pandemia e agregarem a ela, que é para aumentar o terror daquilo que já é apocalíptico. Adolescentes tentando suicídio, crianças entubadas, grávidas morrendo. É uma mortandade global, é uma crise real. E como eu disse, coronavírus contratou a grande imprensa do mundo, e todo mundo só fala nisto. E incrivelmente, eu e você somos atraídos pelos números. Cada vez que nós vemos, aumenta nosso medo. Mas é como filme de terror. Quem já assistiu filme de terror? Levanta a mão. Filme de suspense. Só quem é da minha geração lembra do famoso Alfred Hitchcock. Os filmes de suspense de Alfred Hitchcock eram deprimentes, mas você queria ficar na frente da tela para ver o resultado. Sexta-feira 13 nunca acaba, nunca acabou. O velho vilão sempre morre, mas na última cena sempre aparece. E você vai dormir com medo, vai dormir com a luz acesa, mas assiste até o final. De algum modo nós somos atraídos por aquilo que nos amedronta. E eu preciso nesta noite, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor que a tua mente seja livre de todo cativeiro, de toda mensagem que te aprisiona pelo medo, que te aprisiona pela angústia. Que a graça do Senhor venha sobre a sua vida e você entenda que o nosso lugar é na glória, o nosso lugar é na glória, o nosso lugar é nos céus. Sexta crise mundial, crise na família. As famílias do mundo estão em crise.
Paulo escreve sobre isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, quando ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, nos quais os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, antropocêntricos, desobedientes a pais e mães, desonrosos, sem afeição natural, violentos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o índice de divórcio no Brasil e no mundo cresceu assustadoramente. Estamos falando de algumas nações com picos de 300% de crescimento nos divórcios. Aproveitando a pandemia e a sombra do vírus e o foco das pessoas na enfermidade, nações saíram aprovando e liberando o aborto. E há quem defenda o aborto até a 40ª semana da gestação. É como a criança nascer e dentro da maternidade cortar o pescoço dela. E o pior, o mundo vai caminhar nesta direção. Há uma crise na família, violência na família. Mulheres estão sendo abusadas, estupradas dentro da própria casa, mortas dentro de casa. Crianças estão sendo espancadas, violentadas e abusadas sexualmente e mortas dentro de casa. E sabe por que não está doendo em nós? Porque nós estamos focados no número de mortes que a crise de saúde está causando. Mas presta atenção, crianças estão morrendo dentro de casa, vitimadas na própria família. Idosos estão sendo espancados dentro de casa, mortos dentro de casa. Esses dias eu li de um idoso de 90 anos, estuprado, num hospital, morreu. E a causa foi Covid-19. O mundo consegue ser cada vez mais desumano. As pessoas conseguem ser cada vez mais tiranas, malignas. Os valores da família estão deturpados. E o detalhe, por que as queixas não estão chegando em maior número? Porque você não pode sair de casa para dar a queixa. Porque quem precisou ir numa delegacia esses dias porventura viu como está sendo complicado. Você tem que ficar a 15 metros do escrivão que vai anotar o teu boletim. Você vai ter que gritar o teu problema para ele ouvir. E significa que quem está perto também vai ouvir seu problema. Então você não vai falar, porque é constrangedor. Nós não estamos percebendo nada disso. É como se tivessem enchido a gente de alfinetes. E já doeu tanto que o córtex cerebral liberou um mecanismo para adormecer o corpo. E você continua sentindo tanta dor que adormeceu. Então o resto não dói mais. E para terminar, a 7ª crise que nós estamos vivendo e que é global, crise na igreja. E eu não estou falando da igreja prédio, eu estou falando da igreja organismo. Eu estou falando da igreja espiritual que está se dispersando. Eu estou falando das consequências disto que nós estamos vivenciando hoje. De uma igreja que está perdendo o amor pela igreja. De uma igreja que está perdendo o amor pela relação fraternal. Eu estou falando de uma geração que está perdendo a cultura de congregar. Tem uma criança na minha frente, está dormindo.
Ele disse ao avô: quero ir para a igreja, quero ver o pastor. A minha pequenininha chegou aqui hoje na igreja e queria descer do carro, não queria ir embora. Ela disse assim, pela manhã: culto, papai, eu quero culto. Estamos tirando desta geração o prazer do culto. É para que eles percam a referência de igreja. O amor está esfriando. Os membros do corpo já não se pertencem, já não se reconhecem. Estamos desconjuntados. Mesmo quando podemos congregar, o medo nos assolou de tal forma que congregar nos incomoda. Sem falar da comodidade de sentar em casa na frente da televisão e assistir o culto. E o melhor, aspas, como me disse Jones outro dia: pai, presta atenção, veja por que congregar pela internet vai se tornar mais comum. Porque quando eu vou para o culto e eu me assento na cadeira e o pastor está pregando, se eu não gostar da pregação, não dá para eu levantar e ir embora, porque eu fico constrangido. Mas em casa, quando eu ligo a TV, se o senhor pregar mal, eu vou mudar para outro canal no YouTube e procuro um pregador que me agrada. Ficou mais cômodo. E o detalhe: e se eu não puder continuar assistindo agora, eu levanto e saio, e depois eu volto e continuo de onde eu parei. Isso vai desconstruindo os nossos vínculos relacionais, a nossa percepção da importância do outro, porque afinal de contas agora nós somos virtuais. E eu não estou condenando o aspecto da virtualidade nas circunstâncias que são necessárias. Aliás, provavelmente em Feira de Santana, pelo menos, eu sou o primeiro pastor que começou a transmitir culto pela internet no ano 2000. Eu prego pela internet há 21 anos. Quando falou-se em fibra ótica, era um encanto. Eu já estava brincando na internet há pelo menos 10 anos. Mas o problema é que nós estamos nos tornando distantes uns dos outros, porque a ideia da imagem aparecendo me dá a sensação de familiaridade, e por isso eu me satisfaço. Crise na igreja. A igreja está vivendo um esfriamento do amor incrível. E isso se revela no fato de que os nossos irmãos morrem e a gente posta para ter visualização. Não porque está doendo. Hashtag vai em paz. Hashtag até breve. Como se o cara que morreu, como se a pessoa que morreu estivesse lendo. E a gente segue em frente. Não nos importamos com a dor de esposa, viúva, viúvo, filhos que ficam, pais que sofrem. De algum modo não nos incomoda mais. Presta atenção nisso. Vou lhe dizer isso e quero que você destaque: nós estamos no centro da maior guerra espiritual que a igreja já viveu. Eu já vou encerrar, mas preciso que você entenda que nós estamos no meio de uma batalha espiritual sem tamanho. Ei, Satanás está nadando de braçada. O ocultismo está crescendo como nunca. Por que o ocultismo está crescendo como nunca? Porque eu e você somos proibidos de congregar, porque congregamos com portas abertas e à luz, para que todos vejam e percebam. O ocultismo se reúne nas sombras, nas cavernas, nas florestas,
nas beira-mar, nos encontros dos rios, a fiscalização não vai lá. Os sacrifícios aos demônios estão acontecendo como nunca. As declarações de culto a Satanás estão acontecendo como nunca. Os rituais estão acontecendo cada noite. De vez em quando eu tenho acordado com a presença real dos demônios circundando a atmosfera. Esses dias 3 da manhã eu me levantei sentindo a presença do maligno tão real na atmosfera, que eu saí do quarto e saí andando dentro de casa, meio que procurando de onde vinha aquela mensagem maligna. Fui para o jardim da casa e fiquei atento, buscando discernir. Saí pela porta da frente da casa e saí andando na rua, procurando de onde vinha. Satanás está agindo tão abertamente no mundo, tão claramente, que se você pedir a Deus discernimento espiritual, você vai ver que isso é tão real, mais real do que a crise sanitária que o mundo está vivendo. Está incorporado em alguns governantes. Está agindo como nunca nas ruas das nossas cidades. E por que o diabo está conseguindo tudo isso? Porque nós não somos atentos ao mundo espiritual. Talvez nós sejamos a igreja mais desatenta das coisas espirituais em toda a história da igreja. Mas eu quero terminar te dizendo algo. A igreja faz parte do plano de Deus para este momento. A igreja faz parte de um plano de arrancada extraordinária para este momento. Há um enchimento do Espírito para ser liberado sobre a igreja nesta última arrancada dela na terra. Há uma glória para ser derramada sobre a igreja como nunca, para que ela faça frente a esta ação maligna. O Espírito de Deus quer te encher e te usar, te capacitar como nunca para este tempo que nós estamos vivendo. A igreja precisa acordar. Esse é o tempo que o Senhor vai trazer sobre a sua igreja um espírito de graça e súplica extraordinários. A igreja vai ser desafiada à oração. Você vai começar a passar nas ruas e ver crentes orando nas avenidas, nas praças, coisa que nós cristãos não fazíamos mais. A gente tinha vergonha de orar até no restaurante para abençoar a comida que a gente ia comer, com vergonha da mesa do lado. Mas Deus vai te levar a orar na tua empresa, na porta da tua empresa, na avenida da cidade. Você vai ver gente orando nas praças da cidade. Você vai ver jovens cristãos se reunindo para tocar louvores em campo aberto, porque vem aí um tempo de oração poderosa para a igreja. Chamados a orar. Junto com esse tempo de oração vem um tempo de unção de Deus. Olha o que eu estou te dizendo. Vem uma unção tão extraordinária de Deus para aqueles que atenderam o chamamento da oração.
Aqueles que atenderem o chamado de Deus para orar, você vai estar na sua empresa, o cliente vai entrar para ser atendido, e quando ele chegar perto de você, ele vai cair prostrado em quebrantamento, porque uma unção extraordinária de Deus estará sendo derramada sobre a sua vida. Vai haver conversão em massa, e presta atenção, as pessoas vão se converter sem precisar de um culto. Elas vão te encontrar no ponto de ônibus, vão te encontrar no aeroporto, vão te encontrar num almoço social, e a presença de Deus vai confrontá-las para a salvação. Se Satanás pensa que ele vai simplesmente navegar em águas tranquilas, não nesse tempo, porque o Senhor vai levantar uma igreja poderosa. Então a estratégia de Deus para a igreja envolve oração, unção e ação. Diga comigo: oração, unção e ação. A igreja vai ser chamada a orar. O pastor chama você para uma campanha de oração e você não cumpre, mas o Espírito de Deus vai te acordar de madrugada para você orar. Você está indo a caminho do trabalho e de repente o Espírito Santo vai te convocar a orar no trânsito, e a unção de Deus vai encher a tua vida. Você não vai ter medo de expulsar demônios, você não vai ter medo de orar por enfermos, você não vai ter medo de ministrar sobre pessoas, porque Deus vai te dar uma unção extraordinária. Este é o tempo que a unção não vai se limitar ao altar. Esse é o tempo que a unção não vai se limitar a quem prega e a quem pastoreia. Esse é o tempo que a unção será derramada sobre a cabeça, vai descer sobre a barba, e da barba vai descer sobre as vestes. A igreja vai experimentar uma unção profética extraordinária neste tempo. E a partir daí você vai ver a igreja agindo. Nós vamos sair das quatro paredes e vamos partir para o ataque contra as trevas. Nós estamos vivendo a maior intensificação do ódio contra a igreja cristã na última geração. Estamos sendo perseguidos claramente, e não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Estão morrendo cristãos como nunca. Esses dias eu estava falando com um missiólogo, uma autoridade de missões, e ele disse: pastor, provavelmente esta é a época que mais se mata cristãos na história por causa da sua fé. Mas o Senhor vai levantar a sua igreja para conquistar. E haverá a última conquista, a última grande colheita de almas para Deus vem aí. Olha bem para mim, a última grande colheita de almas para Deus antes do arrebatamento vem aí. Vai começar algo extraordinário de Deus na terra a partir da igreja. Haverá salvação de almas em massa. Nós vamos ver o maior número de pessoas se convertendo que nós já vimos. Não será por causa da pandemia, porque quem se converte por causa da pandemia não está se convertendo, está apenas se rendendo ao medo. O Espírito Santo vai soprar esse vírus do inferno para o lugar de onde ele veio, e vai trazer um vento de colheita sobre a igreja, e você vai ter sede de ganhar almas, você vai ter paixão por almas. Deus vai te usar para ganhar almas, e é incrível como a tua palavra, a palavra de Deus da tua boca vai fluir. Você diz: pastor, eu não sei nem falar, eu não sei nem como evangelizar. Deus vai fazer fluir a palavra na tua boca de maneira tão extraordinária que com duas palavras o indivíduo vai se render a Deus através da sua vida. Fica de pé, por favor. Esse é o tempo de um grande mover do Espírito Santo, e já está por começar. Já está por começar. Por que isso? Porque logo em seguida a trombeta toca. A trombeta toca. Satanás não vai navegar em águas tranquilas. Todas as crises estão aí, mas o inferno não vai navegar em águas tranquilas.
Isaías capítulo 58, o Senhor diz assim: quando o seu inimigo se levantar contra ele como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. A bandeira do Espírito Santo será arvorada, a bandeira do Espírito Santo será levantada, a bandeira do Espírito Santo vai se mover. Você vai fazer parte de um grande avivamento espiritual. Quem quer fazer parte disso, levanta assim a mão. Você que está em casa também, agora ore comigo e diga para o Senhor: eu quero fazer parte desse avivamento. Não diz isso porque você está com medo de morrer antes que o avivamento chegue, porque por mais que a morte doa, por mais que a morte deixe a gente machucado, os que ficam, os que partem vão para Deus. Então não diz isso: Senhor, eu quero fazer parte desse avivamento, que é para o Senhor me livrar aí desse negócio, né? Porque vamos fazer uma negociação aqui. Não. Diga para Deus: eu quero fazer parte desse avivamento, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer parte desse grande exército que vai conquistar o mundo antes do arrebatamento. Espírito de Deus, aplica esta tua palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, Senhor. Estamos vivendo o tempo mais cinzento dos últimos séculos. Estamos vivendo o tempo mais sombrio dos últimos séculos. Se a gente sair do nosso mundinho e abrir os olhos para ver o que está fora, nós veremos nuvens de demônios se movendo sobre a terra. Este é um tempo catastrófico, mas eu sei que o Senhor não abandonou a igreja. O Senhor não se esqueceu de nós. E eu vejo também o teu Espírito preparando um grande mover. Enquanto sobre a terra, Senhor, existem pontos de redemoinho de demônios, eu vejo o Espírito Santo preparando um grande vento para varrer a terra. De norte a sul, do oriente ao ocidente, o mundo vai receber o sopro do Espírito Santo. Uma geração de pregadores e profetas está sendo preparada para este tempo. Uma onda de milagres, de revestimento está sendo elaborada pelo Senhor para este tempo. Nós estamos vivendo o tempo de uma grande colheita, Senhor. Alguns estão sendo colhidos para a glória. O Senhor tem planos nisto, mas a tua igreja vai fazer uma grande colheita de almas para o céu. Não para aqui. Não vai parar aqui. Eu vejo avenidas lotadas, superlotadas, de pessoas ávidas pela salvação. Eu vejo gente se convertendo em pontos de ônibus, em estações de metrô, dentro de aviões. Eu vejo o Senhor usando teus filhos onde eles estiverem para a conversão de almas. E o mais incrível, ninguém vai ter o monopólio disto. Ninguém vai ser o grande pregador, ninguém vai ser o grande líder. O Senhor vai fazer isso de uma maneira tão distribuída sobre a tua igreja, que os teus filhos estarão debaixo de uma nuvem de glória e de poder, sendo usados de maneira extraordinária. E isso não vai acontecer apenas aqui, isso não vai acontecer apenas ali. O mundo vai viver um grande avivamento espiritual. A igreja na Europa vai acordar. A igreja na África vai florescer. A Ásia vai viver um sopro da tua presença.
O continente americano vai viver um impacto espiritual extraordinário. Será o último sopro, o último vento do Espírito sobre a terra, antes do arrebatamento da igreja. Satanás não vai navegar em tempos tranquilos nesta guerra que ele está deflagrando contra a igreja. Não vai. O próprio Espírito Santo já está mexendo nos pilares desta crise. O próprio Espírito Santo já está mexendo nos pilares de sustentação daqueles que são cabeças de uma ação maligna contra a igreja. Anagai Surye Mandurabadagai. Quanto mais rápido a igreja mergulhar na oração, mais rapidamente ela vai ser envolvida na unção. Quanto mais rápido a igreja mergulhar na oração, mais brevemente será derramada esta unção do Senhor sobre ela. Quem me ouve agora aqui ou através da internet, essa é a hora de mergulhar na oração. Comece a orar. Não, eu não estou falando para você começar a orar agora porque eu estou orando. Faça um plano de oração para a sua vida. Comece a orar. Mergulhe na oração. Mergulhe na oração. Esse é o tempo de Deus para a igreja mergulhar na oração, e ela vai ser envolvida numa unção extraordinária. E esta unção vai nos levar a uma reação tão poderosa. E ouça o que eu vou lhe dizer: o mundo nunca viu o que Deus vai fazer através da igreja nesta última hora. O mundo jamais viu a grandeza da unção e da autoridade que está sendo derramada sobre a igreja a partir do momento que ela mergulhar na oração. Estas crises estão aí. O cenário do anticristo está sendo montado. Mas antes que Satanás tenha condição de fazer na terra o que ele deseja, o Senhor está levantando uma geração profética que vai sacudir o mundo, movida pelo poder de Deus. Pais, mães, coloquem seus filhos nos braços de Deus. Eles serão a geração que vai sacudir o mundo pelo poder do Evangelho. Tomem seus filhos e seus netos e consagrem ao Senhor. Eles serão uma geração que vão impactar o mundo com a glória de Deus. Jesus está voltando. Eu não estou dizendo que Jesus vai demorar um século para voltar, nem estou dizendo que ele venha em um século. Eu só estou dizendo que Jesus está voltando. Mas antes que ele venha, haverá uma onda poderosa do Espírito Santo que vai varrer a terra. Eu vejo moças, eu vejo rapazes, e alguns não estão aqui, alguns estão em casa, alguns nem estão acompanhando o culto. Mas se prepare para ver, vai haver um despertamento espiritual tão poderoso nesta geração de jovens e adolescentes. Não repreenda sua criança recém, quando ela começar a correr dentro de casa falando algo que você não entende. Deixe tua criança. O Espírito Santo vai encher crianças do Espírito, de poder, de glória, de dons, e vai haver um mover extraordinário de Deus sobre a terra. Guarda bem isto. A estratégia de Deus é fazer a igreja reagir. Oração, unção e ação.